queridos, vamos para a nossa devocional diária. Eu queria neste momento trabalhar com você sobre o amor que vence o medo. Quando nós amamos, nós vencemos o medo. Isso é muito real no nosso relacionamento com os nossos filhos, não é? É quando você leva a sua criança para tomar uma vacina. A primeira coisa que uma criança pede é a mão, é o colo, é a presença do papai ou a presença da mamãe. Eu queria, sobre essa perspectiva, ter esse tempo nesse momento com você. 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Se você puder aí abrir a sua Bíblia, conferir, ser um excelente bereano, a palavra do Senhor nos diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo, ele produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu e você só podemos amar quando nós verdadeiramente entendermos o quanto Ele, Jesus, nos amou primeiro. O medo é algo que invade as nossas vidas, é algo que invade a nossa história. Somente o amor, ele tem o poder de lançar fora todo o medo. É inegável que nós estamos enfrentando uma situação difícil, uma situação que requer de cada um de nós alguns cuidados específicos com a nossa saúde. Se você é hipertenso, se você é diabético, se você tem problemas do coração, esse é um momento que você precisa ser disciplinado com a sua saúde. De todos nós, esse momento requer alguns cuidados específicos com a nossa saúde, mas também com a nossa higiene pessoal, alguns protocolos de segurança quando saímos à farmácia ou ao mercado. Hoje, eu e você, nós não estamos mais vivendo dias dentro das normalidades que estávamos acostumados. Isto é um fato que eu e você precisamos encarar de frente, mas não argumentando. Por favor, não permita que argumentos roubem de você a obediência. Quando nós começamos a argumentar, é porque nós não estamos confiando nas diretrizes que estão nos sendo passadas. Eu queria que você fosse comigo para Gênesis capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. A palavra do Senhor nos diz assim: disse o Senhor ao Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas os animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca
Ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, e entraram na arca. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua esposa e as mulheres de seus filhos. O que eu e você podemos aprender com essa história que nós já contamos muito para as nossas crianças, para os nossos filhos? Não foi fácil, eu acredito, para Noé obedecer. Existe uma frase muito forte sobre obediência. Essa frase nos diz assim: o entendimento pode esperar, mas a obediência não. Como seres humanos, nós temos a tendência de querermos entender, de sabermos todo o processo, o início, o meio e o fim, para então nos colocarmos de prontidão a obedecer. Mas eu queria dizer que com Noé não foi assim. Primeiro, eu e você precisamos entender que Noé construiu uma arca em cima de uma palavra, de uma direção, de uma orientação de Deus, mas numa circunstância humanamente inapropriada, porque até então não havia chovido sobre a face da terra. Obedecer nem sempre será algo fácil, algo totalmente aceitável pela nossa razão, mas é preciso quando se ama. Nem sempre os nossos filhos vão entender o nosso não, mas se eles entenderem que nós os amamos, eles irão obedecer, ainda que naquele momento eles não venham entender. Quando se ama, o amor sobrepõe a razão e nós simplesmente obedecemos. Eu também preciso que você entenda que, em segundo lugar, Noé entrou na arca sem saber quantos dias permaneceria ali dentro. Se você for comigo, retornar lá para o capítulo 7, versículo 11, nos diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Quando Noé viu as comportas do céu se abrirem, ele se deparou com a situação e obedeceu, sem questionar a Deus quanto tempo duraria, se o mantimento dentro da arca daria, como é que ele limparia os animais, quanto tempo ele conviveria com aqueles animais dentro da arca. Noé simplesmente, quando viu as comportas do céu se abrirem, ele simplesmente obedeceu. E você há de convir comigo que conviver com animais dentro de uma arca não seria e não foi tão fácil como conviver dentro dos nossos lares, por mais simples que eles sejam. Noé, ele obedeceu porque ele creu no amor de Deus para com a sua vida e para com a vida de toda a sua família. Noé, ele creu no amor de Deus e ele entrou e ele permaneceu dentro da arca, debaixo da direção e da orientação do amor de Deus. Hoje a ordem
para minha vida e para a tua vida é: fique em casa. A ordem hoje é: fique em casa. E talvez você diz, mas não é Deus que está me dizendo. Mas a palavra de Deus também diz que nós precisamos ser obedientes às autoridades constituídas. Isso também é um princípio de Deus para a minha vida e para a tua vida. Nós não sabemos por quanto tempo nós teremos que ficar dentro da nossa casa, mas se eu e você conhecemos o amor de Deus, nós vamos agradecer a Ele pela nossa casa. Nós vamos agradecer a Deus pela tecnologia que temos, que nos permite ter comunhão com quem amamos, permite ter comunhão com os nossos amigos, com os nossos discípulos, permite ter comunhão com a igreja, o corpo de Cristo. Porque o templo não é a igreja, mas o nosso relacionamento, o meu relacionamento com você, o amor de Cristo que nos une na cruz do Calvário, isso nos faz igreja, fora do templo, mas conectados pela fé, conectados pelos princípios, conectados pela obediência, conectados pela fidelidade. Nós não estamos próximos, mas distância nenhuma roubará da minha vida e da tua vida sermos igreja. Então, mesmo dentro das nossas casas, vamos agradecer pelas nossas casas, vamos agradecer pelo abrigo que Deus nos deu e vamos obedecer, porque eu e você cremos no amor de Deus. Vamos ficar em casa e agradecer pela vida dos nossos filhos. Se eles estão te dando muito trabalho, se eles estão correndo, se eles estão brincando, louvado seja Deus pela saúde deles. Louvado seja Deus pela criatividade deles. Louvado seja Deus porque eles estão se movendo e não estão paralisados em cima de uma cama. Eu quero desafiar você no início desta noite, quando o sol se pôs e as trevas invadiram a face da terra, você ter gratidão em seu coração. Agradeça pela sua casa, agradeça pelo mantimento, agradeça pelos seus filhos, agradeça pela vida dos seus pais, agradeça por você ter um teto, agradeça por você ter um abrigo e nesse momento fique em casa. Se cremos, como Romanos diz, no capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu quero te dizer que esse momento vai cooperar para o meu bem, mas também para o teu bem. Se você não está conseguindo enxergar isso, mude a sua lente. Comece a olhar essas circunstâncias pelo prisma do amor de Deus para com a sua vida. E encontre motivos para agradecer e para crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aumentar a comunhão na família. Todas as coisas cooperam para que a gente tenha mais tempo íntimo no secreto com o papai. Todas as coisas cooperam para que nós, enquanto igreja, venhamos a usar com mais intencionalidade a tecnologia e atingirmos não só os de dentro, mas também os de fora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amar a Deus é acreditar que Ele tem o controle de todas as coisas. Vamos crer neste amor de Deus, pois Hebreus capítulo 11 também vai nos dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Acreditar é ter fé no amor de Deus. No amor de Deus que nos faz vencer todas as tempestades. Esse momento não é fácil, mas esse momento é um desafio para a minha vida e para a tua vida.
crer, acreditar no amor de Deus e no amor de Deus lançarmos fora todo o medo. Não permita que o medo encontre lugar no teu coração. Não permita que o medo te paralise. Não permita que o medo se agigante e tome proporções na sua mente e nas suas emoções. Você tem Jesus com você. Você tem o Espírito Santo, o teu Consolador, o Paracletos, que está ao seu lado para te auxiliar, para te orientar, para que de uma maneira muito sábia você desfrute desse tempo na presença do Pai. Sabe, Noé entrou na arca e ele não sabia quanto tempo duraria aquele processo. Eu e você também não sabemos. Se você ler Gênesis capítulo 7 e capítulo 8 e você for ali somando, são vários textos. Muitos dizem que Noé ficou aproximadamente 371 dias dentro da arca, somando até os dias em que ele pôde descer, desmontar a arca e todo mundo sair dali. Eu acredito que nós não vamos ficar, em nome de Jesus, 371 dias dentro de casa, mas que nesse tempo que o Senhor permitir que a gente fique, Ele encontre fé para crer nas coisas que se esperam e ter a convicção das coisas que não se veem. Eu tenho convicção do amor de Deus sobre a minha vida e eu espero que você tenha. Se você estiver vivendo um processo de medo, entre em contato comigo. Entre em contato comigo pelo Instagram da igreja, entre em contato comigo pelo Face da igreja, entre em contato comigo pelo canal do YouTube. Entre em contato comigo. Eu quero orar por você e quero levar você a acreditar no amor de Deus pela sua vida, sobre a sua vida. Porque quando você amar verdadeiramente a Deus, não importa as tempestades, não importam os dilúvios, o amor vai lançar fora todo o medo. Um beijo no coração. Quero lembrar os salmos que ontem eu lembrei às crianças. Salmos diz assim: em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Um beijo. Amanhã às 20 horas nós temos uma outra devocional e na próxima quarta nós temos um culto online às 20 horas. Amanhã a live é às 20 horas, tá bom? Deus abençoe você. Um beijo no coração. Boa noite.